Então, beleza, vamos começar aqui a nossa palestra. Esse vai ser um workshop rápido, eu quero não tomar todo o teu tempo, eu quero realmente te passar aqui um conteúdo bem específico, de forma simples, organizada, e que após essa palestra ser concluída, você possa ter todas as ferramentas que você precisa para fazer uma pesquisa da forma correta, da forma como eu acredito que vai te ajudar a realizar o seu sonho, tá? E a gente vai começar essa metodologia olhando para essa imagem aqui. É um homem que está ali pintando aquela sala e pintando também o chão, e a partir disso a gente tem um resultado final. E esse resultado final é que ele não vai poder sair dessa sala sem que ele consiga encostar o pé nessa tinta aí que talvez ainda nem seca esteja, né? E eu me lembro também, quando eu olho essa imagem, eu me lembro daquele momento em que a gente está ali passando o pano na casa e de repente a gente começa a passar o pano na posição errada e aí a gente precisa voltar ou até mesmo para chegar perto da porta e a gente tem que passar por todo aquele canto que a gente acabou de limpar e começa a sujar tudo novamente. Então, olha só, quando a gente analisa essa imagem, também pensa na situação de estou aqui passando o pano na casa e não pensei como é que eu poderia sair sem molhar ou sem sujar, eu começo a pensar que tudo que eu faço, eu preciso sim ter um planejamento e uma metodologia. Porque sem uma metodologia as coisas elas vão acontecer sim, elas vão funcionar, claro que vão, mas de forma nenhuma as coisas elas vão ser executadas da melhor forma sem um planejamento correto. Porque imagina só, se esse cara ele planeja, possivelmente ele ia terminar de pintar já na porta de saída, onde ele poderia sair e deixar as coisas ali acontecendo e secando naturalmente sem precisar sujar. Da mesma forma, quando a gente está ali na casa limpando, se você planeja como você vai limpar, você com certeza não vai precisar passar pelo canto que você já limpou com um rodo ou com uma vassoura no momento anterior. Então, eu penso o seguinte, quando eu olho para essas imagens, eu sempre vou observar que na vida existem 3 formas de se executar alguma coisa. Seja para você tomar um banho, seja para você acordar, seja para você ir trabalhar, seja para o momento em que você está trabalhando, ou seja para o momento em que você vai escolher qual a melhor moradia para você. Então, quando eu observo que existem essas 3 formas de executar, eu tenho aqui a forma errada, a forma mediana e a forma excelente. Essas são as 3 formas que você consegue fazer alguma coisa na vida, seja ela de forma errada, mediana ou de forma excelente. E aí, quando eu pego esses 3 parâmetros, eu consigo me lembrar dos tempos em que eu estudava, né? Em tempo que eu estava lá na escola e eu tinha uma mania muito feia. Essa mania que talvez você tenha tido, e eu espero que você não tenha tido, porque o resultado que eu tive com ela foi horrível. E olha só, nesse momento que eu peguei essa imagem, eu lembro de quando eu estava na escola e eu tinha essa mania de amarrar o cadastro da forma mais básica que eu pudesse, porque eu nunca estava preocupado em amarrar o cadastro, eu sempre andava ali com esse cadastro, às vezes até com o cadastro solto mesmo, sem estar amarrado, porque ele ficava muito fácil de se soltar. E um dia eu acabei caindo na escola na hora do intervalo, e esse aí foi um dia que eu passei muita vergonha, porque todo mundo começou a rir, começou a estar rindo ali da minha cara, simplesmente pelo fato de que eu tropecei no meu próprio cadastro. E aí, a partir desse dia, uma pessoa na escola ela chegou para mim e falou o seguinte: Flávio, deixa eu te mostrar aqui uma forma de você amarrar o seu cadastro e esse cadastro ele não vai soltar mais de forma nenhuma. Então, olha só como é que eu faço. E aí, essa pessoa ela veio e me ensinou a maneira certa de fazer a amarração do meu cadastro. E a partir disso, eu consegui entender exatamente como é que essa pessoa conseguiria fazer essa amarração e eu não mais precisar cair na escola e nem passar vergonha, porque eu sei que às vezes as coisas elas parecem bem simples, mas aí a gente deixa de lado e vai empurrando com a barriga e não quer aprender, enfim. Foi exatamente o que aconteceu comigo na escola. Eu não tinha o menor interesse em aprender a amarrar um cadastro direito e quando eu aprendi, nunca mais eu precisei passar vergonha, tá? E o que é que acontece? Naquele momento, eu sabia exatamente como é que eu amarrava um cadastro, mas de forma mediana. É o que a gente poderia chamar de medíocre, né? Mas eu não sabia como que eu iria amarrar aquele cadastro de forma excelente. Isso eu não tinha aprendido ainda e por isso eu fazia do jeito que eu sabia, né? Então, geralmente quando a gente não sabe uma coisa com profundidade, a gente não tem um conhecimento com profundidade, a gente sempre vai baseado naquilo que a gente já sabe. Então, para mim estava tudo bem, mas eu não tinha ainda o conhecimento
que eu precisava ter para amarrar o cadastro e não passar mais vergonha na escola. Então, assim, quando eu me refiro sobre falar de um cadastro, de uma blusa ou qualquer outra coisa simples como essa, a gente está falando de uma decisão bem pequena. Na verdade, fazer coisas de formas medianas não vai mudar muito a nossa vida e muito menos vai me trazer algum tipo de arrependimento grande, porque são decisões bem pequenas. Então, assim, quando eu pego esse exemplo do cadastro, eu trago para você uma ideia simples. A partir do momento que eu vou numa loja e compro ali uma blusa errada e esse tamanho ele não coube muito bem em mim, ficou ruim, cheguei em casa e me arrependi, tudo bem, tranquilo. Até aí eu não tenho dificuldade nenhuma, mas o que acontece? Agora eu quero que você imagine você tomar uma das maiores decisões da sua vida de forma mediana, sem dar tanta atenção ao que realmente importa. Nesse momento aqui, eu quero que você traga para sua mente a ideia de que você está ali pesquisando, está ali tentando comprar sua casa própria, mas nesse exato momento você não está dando tanta atenção ao que realmente precisa ser analisado. Às vezes, pelo fato de eu conhecer pouco, por eu saber com pequena profundidade ou até mesmo de forma bem rasa algumas informações, eu acredito que daquilo ali dá para eu fazer, daquilo ali dá certo assim. Mas quando a gente está falando de decisões grandes, a gente também está falando de grandes arrependimentos a partir do momento em que eu faço ou tomo uma decisão de forma errada. E a ideia dessa palestra é conseguir te orientar da forma certa em todos os passos que você vai precisar seguir justamente para você conseguir realizar o sonho da sua casa própria sem nenhum tipo de arrependimento, tendo todas as ferramentas que você precisa para realizar esse sonho de forma segura, tá? Então, olha só, essa pergunta que eu deixei aqui para você é basicamente para você ficar imaginando. O financiamento imobiliário hoje ele está numa média aí de 30 anos o financiamento. Então, imagine você sofrendo com arrependimento por 30 anos. Isso seria ruim para você? Eu acredito e eu imagino que sim. Eu acredito que isso sim pode ser algo muito incômodo. Isso pode ser algo que você vai ter que levar para a vida toda. Então é por isso que eu decidi preparar essa palestra. É por isso que eu decidi preparar esse conteúdo, para te preparar de forma que você esteja seguro na sua decisão, de forma que você esteja totalmente confiante naquilo que você está fazendo. Então, hoje eu quero te dar algumas ferramentas, algumas metodologias práticas para você conseguir fazer isso, tá? Então, adquirir um imóvel é uma decisão séria que precisa ser tomada de forma excelente e não existe meio termo. Basicamente é isso. É o que eu acredito, é o que eu imagino, porque no momento em que você está comprando uma casa, você está mudando ali a sua família de lugar, você está mudando possivelmente de um bairro para o outro, você está dando uma reviravolta na sua vida. E essa decisão, ela precisa realmente ser tomada de forma séria e muito precisa, para que lá na frente não haja nenhum tipo de arrependimento, para que lá na frente você não esteja pensando sobre o que poderia ter acontecido se essa decisão fosse tomada de forma diferente. Não existe meio termo nessa parte de decisão para a compra da casa própria. Ou você consegue escolher certo ou você consegue escolher errado. Só existem esses dois caminhos nesse caso. E nessa palestra eu vou te dizer basicamente quais são as formas e explicar exatamente como é que acontece todas essas três formas que eu te falei. E agora eu vou te mostrar o que a maioria das pessoas que querem comprar um imóvel fazem de forma errada. Esse aqui é um grupo de pessoas, tá? É o grupo forma errada. A gente pode chamar eles assim. Esse grupo, geralmente, ele tem uma forma de pesquisar um imóvel. E eu vou te explicar qual é o passo a passo desse grupo. Geralmente, eles fazem o seguinte. Eles não sabem o bairro que eles vão morar. Eles saem pesquisando tudo que vem pela internet em busca das ofertas que mais brilhem os seus olhos. Olha só, esse grupo ele tem algumas características muito específicas. Eles saem pesquisando tudo na internet Eles saem pesquisando tudo na internet de forma desenfreada e eles procuram por ofertas que brilhem os seus olhos. E eu estou falando de preços baixos, parcelamentos muito longos e facilidades na aprovação. Ou seja, eles estão procurando aqui uma forma incrível. Geralmente eles procuram por um sonho que possivelmente nem exista. E essas pessoas aqui, elas têm o grande costume, certo? É o grande costume de cair em alguns contos de vigários, né? Aquele famoso ditado popular que a gente tem aqui no Ceará. São pessoas que acabam caindo no famoso conto do vigário. São propostas que elas recebem de entradas facilitadíssimas e por isso elas
caem para dentro daquela proposta e muitas vezes acabam tendo esses grandes problemas, né? Elas simplificando basicamente o que elas fazem, elas pegam a vontade de realizar um grande sonho, tentam encontrar atalhos rápidos, muito fáceis e acabam jogando seu sonho na lata do lixo e com isso acabam ficando frustradas. Basicamente é isso que acontece com esse grupo. Simplesmente pelo fato de que as ofertas fáceis, os atalhos rápidos, as coisas mais simples são aquelas que fazem os olhos piscarem, faz os olhos brilharem. E eu não critico ou muito menos abomino esse tipo de pessoa, esse grupo de pessoa, porque basicamente elas são pessoas sem informação. Elas são pessoas com muita vontade e sem informação nenhuma. E, infelizmente isso acontece com algumas pessoas e eu já falei com várias delas nesse tempo, né, como corretor de imóveis. Eu já conversei com pessoas que infelizmente não tiveram essa orientação que você está tendo nesse momento e por isso elas acabaram comprando e se arrependendo da compra que elas fizeram no futuro. Mas vamos em frente para o segundo grupo, porque esse grupo aqui é aquele que a gente chama de grupo mediano. É aquele grupo mais ou menos, né? Aquele grupo que não está preocupado com a questão da excelência. E tem uma frase que diz o seguinte: o bom é o inimigo do excelente. E basicamente esse grupo aqui ele tem uma característica bem específica. Essas pessoas, elas sabem um pouco mais que aquele grupo anterior, elas já sabem qual é o bairro que elas querem morar e elas já começam a analisar os prós e os contras do bairro, porque já foi decidido. Bom, eu já sei que eu quero morar no bairro ali vamos pegar um exemplo aqui, eu quero morar no bairro da Jurema. Então essas pessoas, elas já sabem que querem morar aqui na Jurema. Porém, todavia, elas cometem um grande erro que a maioria das pessoas acaba cometendo e não é no primeiro passo, não é no fato de escolher o bairro errado. Elas até sabem qual é o bairro que elas querem morar, porém, quando elas chegam no segundo passo, é aí que está o grande perigo. E é aqui que está o detalhe que eu vou te explicar nessa palestra, tá? Então, olha só, elas saem pesquisando imóveis em todos os lugares possíveis da internet. Elas vão no Facebook, vão no Instagram, na OLX, portais imobiliários e etc. E em seguida elas falam com um corretor de imóveis. E o que é que acontece? Essa é a forma mais comum de se fazer uma pesquisa. É a forma mediana que eu menciono nos vídeos, no slide acima. Eu já até comentei em umas lives que eu fiz anteriormente lá no Instagram, mas essa aqui é a forma mais comum de se fazer pesquisa de imóvel na região de Caucaia. Então, se hoje você está fazendo a sua pesquisa dessa forma, possivelmente você está enquadrado dentro desse segundo grupo. E esse segundo grupo é como eu repito no slide aqui anterior. Eles estão errando no segundo passo e não no primeiro. Elas já selecionaram o bairro, só que agora elas estão indo para o segundo passo. E esse segundo passo envolve pesquisar imóveis e, em seguida, falar com o corretor de imóveis. Então, essa é a forma mais comum. Mas essa forma mais comum é que eu considero mediana e eu vou te explicar o porquê. Basicamente, eu quero que você pegue esse exemplo que eu vou te dar agora, tá? Imagine que você vai colocar o seu filho em uma nova escola. Você iria matriculá-lo olhando apenas a fachada sem antes conhecer o professor que vai cuidar do seu filho? Basicamente, essa é a pergunta que eu quero fazer para você entender melhor o que eu quero explicar. Imagine que hoje você vai levar o seu filho para a escola, você vai colocar o seu filho na escola. E esse filho que você tanto ama, que você tanto gosta e que você tanto deseja que ele tenha uma boa educação, você vai lá na escola, você olha para a fachada lá da escola, você acha até bonita, porque eles pintaram, deixaram tudo muito bonito, mas você passou direto para a diretoria, já foi ali fechar a matrícula e já deu tudo certo. Imagina só como seria se você não conhecesse o professor do seu filho e esse professor ele estivesse trazendo ensinamentos não tão bons ou até ensinasse de forma mediana, sem se preocupar muito com a educação ou o aprendizado e o desenvolvimento que o seu filho está tendo na escola. Possivelmente, o seu filho ele cresceria com uma educação mediana e com isso talvez ele não pudesse... em algum momento ele poderia ter dificuldade, em alguma série ele poderia ter dificuldade e com isso lá na frente você poderia ter ainda mais prejuízo, né? Em sentido, eu me refiro a uma reprovação na escola, por exemplo. Agora, imagina só, pais que realmente se preocupam com os filhos, eles, claro, vão analisar a fachada da escola, mas isso não é o primeiro passo. Eles sempre vão, primeiro, conhecer
os professores a qual esses filhos estão sendo cuidados e matriculados naquela escola. Eles sempre vão primeiro buscar conhecer o professor, saber quem é o professor, para que a partir daí eles consigam sim ter a confiança necessária para depositarem recursos financeiros naquela escola todos os meses para que o filho dela pudesse aprender. Então assim, seus olhos brilharam para a fachada linda da escola, mas ela que vai ajudar a educar seu filho? Essa é uma pergunta também que é interessante e eu queria que você meditasse sobre isso. Se os seus olhos brilharam lá para aquela linda fachada da escola, a pergunta é, será que é ela que vai ajudar a educar seus filhos? Possivelmente e com certeza você deve estar respondendo não, tá? Muitas pessoas acabam fazendo isso e lá na frente acabam se arrependendo de não ter analisado bem esse fator e muitas vezes deixar passar despercebido, né? Isso é um detalhe também super importante que eu acho que vale muito a pena a gente analisar. E é a partir desse parâmetro que a gente consegue ir para o próximo tópico. E é a partir desse parâmetro que eu consigo explicar para você exatamente o que eu penso a respeito dessa questão da pesquisa. Mas eu vou pegar ainda esse exemplo, tá? E como eu mesmo deixei aqui escrito, bem prático, né? Eu não estou dizendo para você que essa é uma forma ruim, não funciona. Eu estou afirmando que existe uma forma mais eficaz e muito mais simples. Isso que você está vendo agora, existem pais que fazem isso, tá? Existem pais que vão ali pela escola, pela fachada da escola, pela aquela coisa bonita e por isso eles decidem colocar o filho deles lá e pronto, né? Resolvem e assim vai funcionando aí de forma mediana até que em um momento talvez eles tenham um problema, mas isso não quer dizer que não funcione, funciona, tá? Mas existe sim uma forma mais simples e muito mais eficaz do que essa que você acabou de ver. E é dessa forma que eu vou te explicar. Na forma mediana, as coisas basicamente elas funcionariam assim, ó. Eu escolho o bairro que eu vou morar, eu pesquiso vários imóveis da região que brilhem os meus olhos logo de cara e eu falo com a pessoa que anunciou aquele imóvel. Essa aí é a forma mais comum que a gente costuma ver as pessoas fazendo no momento em que elas estão pesquisando um imóvel, tá? E se eu pegar o mesmo exemplo da escola, eu vejo como seria isso feito de forma excelente. Isso eu já estou transicionando. Eu estou saindo da forma mediana e estou indo para a forma excelente. Basicamente, o pai ele faria o seguinte, já que ele escolheu o bairro que a escola vai estar localizada, que é o bairro possivelmente que ele mora, ele primeiro vai conversar com os professores, que são as pessoas que vão estar ali dando a atenção que o filho dele precisa todos os dias. Não vai ser o diretor, não vai ser o coordenador, não vai ser a estrutura da escola, mas sim os professores, porque os professores eles vão ajudar na educação daquele filho que está sendo matriculado naquela escola. E em um segundo momento, ele vai ver a estrutura, a mensalidade, ele vai ver livros e etc. Ele vai ver todos esses parâmetros que são importantes, porém, em uma ordem cronológica, existiria primeiro a escolha do bairro, em segundo passo, eles estariam conversando com os professores, porque os professores, eles tendem a ser as principais pessoas da escola que vão influenciar o seu filho para gostarem mais ou menos da escola, porque é a partir dos professores que a gente tem um parâmetro daquilo que a gente vai aprender e daquilo que a gente não vai aprender. Se eu tenho um professor totalmente desligado, eu mesmo já tive isso. Professores incríveis que até hoje eu lembro o nome de cada um deles e lembro até de trechos de aulas que eles deram. Isso depois de 10 anos em que eu saí da escola, sendo que existem professores que simplesmente não ligam para os alunos, não ligam ali para a profissão que ele está levando e ele vai simplesmente empurrando com a barriga mês a mês. Isso é uma verdade, a gente sabe que acontece. Então, a partir disso, eu quero te trazer para a forma excelente, que é a forma que eu acredito ser a melhor forma e a forma mais eficaz, apesar de ser bem simples, para você conseguir escolher o imóvel certo, tá? Então, essa vai ser a forma excelente. E essa forma excelente, ela segue os seguintes passos. Primeiro, eu escolho o bairro que eu vou morar. Se você já escolheu o bairro que você vai morar, então, a partir desse momento, o segundo passo que eu posso te sugerir é escolher um mentor para te ajudar. Esse mentor que eu estou me referindo é a mesma ideia do professor. O professor ele pode ser um cara que vai ser um professor mediano, um professor que não se preocupa muito com a forma como ele ensina ou com a metodologia que ele entrega, se o aluno está conseguindo ter resultado ou não, ele simplesmente está fazendo. E o mentor,
Existem professores, como esse mesmo exemplo que eu te dei, que você vai lembrar hoje de professores que na sua infância fizeram algo diferente, e esse algo diferente fez algo incrível acontecer na tua vida de lá para cá. Você conseguiu ter recordações muito boas, você aprendeu coisas que não estavam escritas nas matérias, você aprendeu coisas que esse professor conseguiu te passar, que muitas vezes você não vai conseguir ver em livro nenhum. Tá? E a partir do momento que você escolhe esse mentor, ele vai te ajudar a encontrar o empreendimento ideal para a sua necessidade. E a partir do momento em que você escolhe um mentor para te ajudar, ele vai te orientar a encontrar o empreendimento ideal para a sua família, dentro da sua necessidade, dentro daquilo que foi conversado com ele, dentro daquilo que ele percebeu que você precisava em algum momento das conversas que vocês tiveram. Essa é a metodologia que eu acredito ser a forma simples e eficaz para que você consiga ter um resultado totalmente diferente do que a maioria das pessoas tem. Muitas delas acabam pesquisando o imóvel primeiro e não se preocupam com quem vai estar atendendo, não se preocupam com a pessoa que vai estar ali orientando elas a tomarem uma das maiores decisões da vida, tá? Muitas pessoas, elas simplesmente vão ali pelo brilho dos olhos. Eu achei lindo esse imóvel, achei incrível, mas elas, infelizmente, ainda não têm as informações que precisam, porque talvez aquela coisa incrível, aquela coisa linda que esteja ali na frente, não seja tão lindo assim na prática. E eu estou falando isso por experiência, porque eu já tive clientes, por exemplo, que em algumas situações acharam um imóvel muito bonito e com o passar do tempo eles tiveram problemas com reparos. A construtora, ela não utilizou a metodologia construtiva necessária e a partir daí eles tiveram paredes rachadas, eles tiveram ali portas que já estavam meio que saindo ali do esquadro e situações muito ruins diante de uma compra tão importante. Então eu penso sempre que essa decisão que você está tomando para a sua vida, que é comprar a sua casa, não é uma decisão simples, não é qualquer pessoa que vai poder estar ali falando algo a respeito disso. Então eu penso sempre que você precisa ter um mentor. O mentor, ele é totalmente diferente de um corretor de imóveis, tá? Esse corretor de imóveis que eu me refiro é um corretor bem comum. Esse corretor, ele tem algumas características e essa característica está basicamente no resultado em que ambos estão buscando alcançar. Basicamente, o corretor, ele vai estar ali como geralmente um corretor comum faz, que é vender um imóvel. Basicamente, ele está ali preocupado em vender um imóvel para você e ponto final. No momento em que você coloca um mentor dentro da sua jornada, dentro do seu projeto, ele está focado em realizar o seu sonho de forma excelente. E eu estou falando isso porque uma vez eu escutei uma frase de uma cliente, essa cliente, tudo que eles vivenciaram, todo o processo que foi, ela deixou uma frase lá nos comentários que eu achei super legal. Essa frase foi o seguinte, ele sonhou junto com a gente como se fosse o sonho dele. E isso foi algo fantástico para mim, porque nesse momento eu consegui entender exatamente o que é o papel de um mentor. É você estar ali focado em realizar o sonho de forma excelente, e isso eu estou falando em querer o melhor sempre, em todas as circunstâncias. A gente está falando de circunstâncias em questão de construtoras, estruturas do imóvel, localização, necessidades que talvez você tenha, que são específicas, por exemplo. Então, assim, existe uma série de fatores que precisam ser levados em consideração no momento em que você está comprando o seu imóvel. E só quem vai conseguir te orientar da forma correta vai ser alguém que tenha essa mentalidade de estar focado no seu resultado, na sua realização por completo. Então, quando eu falo isso, talvez você esteja até pensando que isso que eu estou te falando seja uma conversa fiada ou inventada e totalmente sem fundamento. Mas, assim, eu poderia te dizer, todos os corretores, todas as pessoas que atuam hoje na consultoria imobiliária, na parte de imóveis, elas fazem esse tipo de metodologia, elas utilizam isso, elas orientam as pessoas dessa forma. Infelizmente, eu não posso falar de todos, mas eu posso te falar o meu porquê. O porquê eu sigo essa metodologia e porquê eu acredito que isso funciona. E basicamente, o meu porquê se resume nessa imagem. Essa aqui, você deve estar vendo, é a foto da primeira casa em que eu morei aqui na região de Caucaia. Essa, como você observa na imagem, é uma casa de taipa, é uma casa de barro.
E nesse tempo, a gente não pagava aluguel, a gente morava de favor nessa casa. E a partir disso, eu sentia muita vergonha de morar nesse lugar, porque os meus amigos, eles não moravam em uma casa assim, eles tinham uma vida um pouquinho melhor, apesar de ser uma vida bem complicada assim para todo mundo, mas eles estavam pelo menos ali numa condição um pouquinho melhor, alguns moravam de aluguel, outros já tinham uma casa própria, né? E esse sempre foi o meu sonho, de entregar para os meus pais uma casa que eles pudessem morar e ter um certo conforto. E esse era o meu maior objetivo quando criança. O meu objetivo sempre foi esse, trazer para eles uma forma melhor de moradia. E a partir do tempo foi passando-se, a partir do momento em que eu comecei a trabalhar, esse sonho ele começou a se tornar algo mais possível. E eu trabalhei muito para que eu conseguisse tirar eles dessa condição de estarem morando de favor para terem uma casa que era deles, uma casa que eles poderiam usufruir, criar um patrimônio e a partir dali eles conseguirem dar uma vida melhor para os meus irmãos. E essa, eu acredito ser o maior porquê de todos eles, tá? Eu posso até gostar muito de atender pessoas, eu gosto muito de falar com pessoas, mas eu sempre gosto de pensar que a partir do momento em que eu consigo tirar alguém de uma condição onde eles moram de aluguel, em que eles estão ali morando de favor ou pagando um valor todo mês de uma coisa que nunca vai ser deles, eu lembro dessa história, eu lembro da minha história. Então, o meu porquê, ele pode ser diferente de vários corretores, mas essa é a forma que eu encontro de ajudar outras pessoas a conseguirem realizar esse sonho. E basicamente, essa foi a forma que eu encontrei a minha válvula de escape para que outras pessoas não passem pelo que eu passei quando criança. Eu quero que muitas das pessoas que eu atendo tenham a oportunidade de morar no que é delas. E elas possam sim usufruir do melhor, que elas não precisem morar de favor. Se hoje você mora de favor na casa de algum familiar, eu sei exatamente o que você passa. Se você já mora de aluguel, eu também morei de aluguel há muito tempo, então eu sei exatamente o que você passa. Então, quando eu imagino essa possibilidade, eu sempre vou acreditar que essa é a minha melhor forma. Esse é o meu melhor porquê. Esse é o porquê mais forte do que eu faço o que eu faço. Então, eu só quero que muitas pessoas consigam, sim, passarem dessa fase em que eu passei de forma melhor, de uma forma mais interessante, que eles possam realmente conquistar, porque existem hoje possibilidades que são totalmente possíveis para quase todas as pessoas e isso hoje é uma coisa que tem sido simples, né? Meio que simples aí se você tem a orientação correta. E eu espero realmente que através dessa válvula de escape, que é o meu trabalho, eu consiga fazer com que muitas pessoas não precisem passar por essa fase que eu passei quando criança. Porque realmente foi uma das situações mais complicadas na minha vida e hoje eu consigo utilizar isso como uma ferramenta. Hoje eu consigo utilizar essa situação como uma forma de ajudar outras pessoas. Ah, Flávio, mas você está falando que o corretor de imóveis, então você não se preocupa com o recurso financeiro? Claro que eu me preocupo, isso é uma coisa óbvia. Mas a minha preocupação inicial, ela não está no recurso que eu vou ganhar após concluir uma venda. A minha realização ela vai estar primeiramente no momento em que você consegue comprar a sua casa própria, adquirir o seu imóvel e estar feliz onde você está. E a partir disso, as questões referentes a ganhos, elas estão muito mais relacionadas ao trabalho que já foi feito de forma excelente e não de forma mediana. Então, por isso, eu preparei uma consultoria e eu espero que a partir disso que você tenha escutado aqui, você tenha conseguido perceber a diferença, né? E essa diferença, ela também está relacionada a uma ação que eu consegui concluir agora e eu vou deixar aqui abaixo, no link desse vídeo, eu vou deixar aqui um link, na verdade, aqui abaixo desse vídeo para você conseguir ter uma orientação melhor a respeito de como é que você consegue comprar sua casa própria através do Minha Casa Minha Vida. Se você está procurando hoje um imóvel aqui na região de Caucaia, eu acredito que eu posso te ajudar sim, principalmente pelo fato de que hoje eu atuo nas principais regiões daqui da cidade de Caucaia e acredito sim poder te ajudar, mas lógico, eu não estou te obrigando, isso é apenas um convite. Se você quiser receber a minha consultoria gratuita, a minha orientação, eu posso sim estar disponível aqui para te ajudar através dessa consultoria gratuita que eu vou te passar, tá? Então, como é que você faz? Você clica no link abaixo, aí você vai para uma página bem rápida e lá nessa página você vai conseguir ter as orientações
que você precisa e logo em seguida eu também vou estar entrando em contato contigo e a gente vai estar conversando justamente sobre essa possibilidade de você conseguir realizar a sua casa própria. Mas eu quero sempre que você pense, se não for comigo, se for com outra pessoa, na verdade, você não precisa procurar um corretor de imóveis. Você precisa procurar alguém que vá sonhar junto com você, como se esse sonho fosse dele, tá? Então, eu realmente espero que eu tenha te ajudado com essa palestra. Eu espero realmente que você tenha conseguido obter maiores resultados, que você tenha conseguido obter as informações que você precisa, porque a partir daqui eu quero muito que você consiga realizar o sonho da sua casa própria ainda nesse ano, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, logo aí no linkzinho da consultoria, você vai poder falar comigo. Eu vou receber o teu contato e a partir disso a gente vai conversando e eu espero sim ser essa pessoa que vai te ajudar, tá? Então, fica com Deus e a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos, nos próximas lives, né, lá no Instagram, ou até mesmo nas próximas palestras online que eu venho fazendo, ou quem sabe, pessoalmente, no momento em que eu vá te entregar a chave da sua casa, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui e vamos se vendo aí nos próximos vídeos.